Vamos para a nossa aula de ciências. Página 29, pergunta número 1. Durante a aula de ciências, a professora envolveu um dos galhos de uma planta com um saco plástico transparente e o amarrou com um pedaço de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que havia gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. Com base no que você estudou, explique como surgiram essas gotas. A planta transpirou, liberando vapor d'água que se condensou, formando gotas de água. Pergunta número 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%. Em determinada cidade, a umidade do ar estava há vários dias em torno de 25%. E isso estava prejudicando a saúde dos moradores, principalmente em relação a problemas respiratórios. Qual das 3 medidas sugeridas é mais eficiente para aumentar a umidade do ar dessa cidade e mantê-la em níveis saudáveis? A resposta certa é a letra A: plantar mais árvores. Pergunta número 3. As raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas com poucas chuvas, alguns agricultores retiram as matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade de água dos rios. Por que essa prática tem efeito contrário ao desejado após certo tempo? As raízes das árvores possibilitam a entrada mais uniforme de água no solo, a qual alcança as reservas subterrâneas. Com essas reservas insuficientes, elas deixam de abastecer os rios. Página 30, acompanhe a leitura. A água é nosso dia a dia. Apesar de muitas vezes não percebemos, inúmeras atividades de nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável, ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tomar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, em muitas cidades ciliares, das florestas e a consequente manutenção do ciclo da água são essenciais. São construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, água formando um lago de onde a água é captada, como rios, o mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para captação de água subterrânea ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Observe a imagem de uma cisterna ao lado. Página 31. Acompanhe a leitura. Usos da água. Ao carregar a bateria do celular ou assistir à televisão, você está utilizando um recurso originado da água. Isso porque no Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Nas usinas, a água de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. Além de estar envolvida em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho e cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e automóveis.
Vamos observar no gráfico a porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades. Abastecimento animal, 10,8%. Termoelétricas, 0,2%. Indústrias, 8,8%. Abastecimento rural, 2,4%. Abastecimento urbano, 8,6%. Mineração, 0,8%. Irrigação, 68,4%. Olha como a água é importante no nosso dia a dia. Página 32. No gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso, é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que com eles também se desperdiça água usada em sua produção. Todos devem colaborar para economizar água, pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas podem fazer a diferença. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características e seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída, ocorre diminuição das chuvas e do volume de água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar e da água, da presença de alimento, etc. Portanto, se um lago, como o da imagem, for poluído, os organismos que o habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Página 33. Preservação da água. A água é um recurso natural indispensável à vida. No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos d'água. Para preservar a água e o ambiente, algumas medidas podem ser adotadas, evitando a poluição e o desperdício desse recurso tão importante. Conheça alguma delas a seguir. Tratamento de esgoto. Após seu uso nas casas para dar descarga, lavar louça, tomar banho e diversos outros fins, a água fica suja e deve ser encaminhada para as estações de tratamento de esgoto, antes de retornar ao ambiente. Entretanto, no Brasil, apenas cerca de 40% da população é atendida pela rede de coleta e tratamento de esgoto. O restante é despejado diretamente em rios, córregos, no mar e em outros corpos d'água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. Reuso. A água que passa pelas estações de tratamento de esgoto pode ser utilizada nas atividades em que a água não precisa ser potável, como regar as plantas ou lavar as ruas. O reuso da água também pode ser realizado em casa. Evitar o uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos na agricultura pode contaminar tanto a água de rios e lagos quanto a água de reservas subterrâneas. Por isso, evitar o uso de agrotóxicos, procurando alternativas para o controle de pragas, é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde dos seres vivos, incluindo os seres humanos. Página 34. Evitar o derramamento de óleo e outros produtos em rios e oceanos. Quando é derramado no mar, o óleo pode causar a poluição de uma imensa quantidade de água. Por isso, as indústrias e os navios devem tomar todos os cuidados necessários para evitar esse tipo de acidente. Em casa, nós também podemos ajudar, não jogando óleo usado no ralo da pia. Ele deve ser armazenado em garrafas de PET e levado até um posto de reciclagem. Reciclagem e destinação adequada. A reciclagem diminui o uso de recursos naturais,
como a água na fabricação de produtos. Assim, é importante separar os resíduos que podem ser reciclados, descartando-os corretamente nas lixeiras adequadas. O lixo orgânico deve ser levado para aterros sanitários em que o solo e as reservas de águas subterrâneas não são contaminados. Economia de água. Atitudes como lavar o carro com balde em vez de mangueira, consertar vazamentos e acumular roupa suficiente para encher a máquina de lavar antes de usá-la são muito úteis para economizar água em casa. No entanto, é fundamental que todos os setores, como a agropecuária e a indústria, colaborem com o uso consciente da água. Página 35. Número 1. Identifique na ilustração a seguir as etapas do ciclo da água e os usos que fazemos desse recurso, escrevendo os números nos espaços corretos. Página 36, pergunta número 2. Explique qual é a relação entre ter água chegando às torneiras das casas de uma cidade e a preservação das matas ciliares. Como nós já vimos, a preservação das matas ciliares é muito importante para que o volume de água se mantenha estável nos mananciais, abastecendo as estações de tratamento de água que fornecem a água para as cidades. Questão 3. Leia a notícia e em seguida responda às questões. Falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, São Paulo. O período de estiagem tem deixado os moradores de Ribeirão Bonito, em São Paulo, sem água em casa. Com o tempo seco e sem chuva, as nascentes estão secando. A prefeitura informou que tem faltado água em alguns bairros, principalmente nos finais de semana, quando o consumo é maior. Segundo a administração, a falta de chuva interfere no sistema de captação. Na letra A, diz assim: procure em um dicionário o significado das palavras citadas no texto que você não conhece. Então, vocês podem estar pesquisando tanto no dicionário quanto no Google, certo? Letra B. De acordo com o texto, qual etapa do ciclo da água não está ocorrendo e se relaciona com as secas da nascente? A precipitação, pois sem chuva a água não infiltra no solo e com isso os aquíferos não são reabastecidos e as nascentes vão secando. Esse processo é agravado se a mata ciliar estiver degradada. Letra C. O tempo seco, mencionado na notícia, se refere à falta de água em qual estado físico no ar? No estado gasoso, ou seja, falta vapor d'água. Letra D. Para a ocorrência de chuvas, é preciso que a água que está no estado gasoso passe por qual mudança de estado físico? A condensação. Pergunta número 4. Em novembro de 2015, aconteceu um grande desastre socioambiental relacionado à mineração. O rompimento da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais. A quantidade de lama e poluentes liberada no ambiente deixou parte da cidade soterrada. Além disso, o material percorreu centenas de quilômetros, principalmente pelo Rio Doce, chegando ao litoral do Espírito Santo. Os prejuízos aos ecossistemas atingidos foram imensos. No caderno de ciências, assim que nós entregarmos para vocês, vocês irão fazer essa pesquisa, certo? Como está o ecossistema do Rio Doce na região da cidade de Mariana atualmente? Ok?